Convidado. O Governo de Iniciativa Presidencial da Guiné-Bissau acusou o Presidente da Assembleia Nacional de tentativa de golpe de Estado. As acusações foram feitas por um dirigente do MADEM G15, da ala fiel ao Presidente Umaru Sissoko Embalo, que justifica que Domingos Simões Pereira violou a Constituição do país ao ter abordado a situação do Supremo Tribunal de Justiça durante a Comissão Permanente. José Monteiro anunciou que a coordenadora do MADEM G15, a segunda vice-presidente do Parlamento, Satou Camara, foi indigitada para o cargo por considerar que Domingos Simões Pereira não reúne condições para continuar à frente do Parlamento guineense. Em entrevista à RFI, Domingos Simões Pereira afirma que esta decisão é inexistente e que continua a ser o Presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau. Nas duas deliberações que a Comissão Permanente da Assembleia produziu, nós fizemos questão de dar os artigos tanto da Constituição como do regimento da Assembleia e das leis que otorgam à Assembleia competência para criar condições de funcionamento de outras instâncias. Portanto, se isso equivale a uma usurpação de competências ao ponto de poder ser considerado um atentado à ordem e ao ponto de provocar essa tentativa de substituição do Presidente da Assembleia, eu não sei em que sítio estou. O dirigente do MADEM G15, José Monteiro, afirma que o senhor não tem condições para continuar a ser Presidente da Assembleia, que violou a Constituição do país ao ter abordado a situação no Supremo Tribunal de Justiça na reunião da Comissão Permanente. Entretanto, foi indigitada para o cargo Satou Camara, vice-presidente da Assembleia. Que validade tem esta decisão, uma vez que vem de uma ala do MADEM G15 que apoia o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo? Eu penso que esta introdução diz tudo. Diz o ambiente em que vivemos no país, diz desta intenção do Presidente e das pessoas que o acompanham de se acaparar de todos os poderes, tanto o Poder Legislativo como o Poder Judicial já tinha sido, e outras instâncias, ou se alinham com aquilo que é a intenção e a vontade do Presidente, ou são objetos de assalto e não são assaltados por outras entidades que não as próprias forças que deviam ser de ordem e de garantia da paz social. Permita-me começar por dizer que a Comissão Permanente é constituída por deputados de vários partidos. Estamos a falar de 15, tiveram todos presentes. Para além disso, com uma assistência jurídica que fez análise de todos os instrumentos e reconhece que não é só uma questão da vocação da Assembleia, mas é-lhe reservado essa competência a título exclusivo. Só a Assembleia tem competência para dotar os órgãos dos instrumentos de que necessitam para poderem realmente cumprir a sua missão. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos a falar de estar num país onde o Presidente da República, depois de ter proclamado a dissolução do Parlamento e a formação de um governo de iniciativa presidencial, que não estão previstos na Constituição, marca eleições para o dia 24 de novembro, sendo que o órgão responsável pela recepção das candidaturas é o Supremo Tribunal, um Supremo Tribunal que neste momento não tem presidente. Quando a Assembleia Nacional foi dissolvida, a Comissão continua a ter legitimidade para abordar essas questões que acaba de descrever? Absolutamente. Está claramente estabelecida, tanto no regimento da Assembleia como na Constituição, que em caso de dissolução da Assembleia Nacional Popular, esse órgão da soberania funciona através da sua Comissão Permanente. O senhor já falou da situação do Supremo Tribunal, mas há também a questão da Comissão Nacional de Eleições, que também está caduca desde 2022. Essa Comissão Permanente da Assembleia também abordar a questão da CNE e pode estar segura que a razão do Presidente pretender a minha destituição e falar da investidura de uma outra Presidente tem a ver exatamente com isso. Portanto, o Presidente considera que já tinha dado um golpe na Assembleia, já tinha dado outro golpe no Supremo Tribunal e tinha o controle desses dois órgãos. Quando nós reunimos a Comissão Permanente e damos sinal de estar a propor uma solução que permita, por via do consenso de todos os partidos representados na Assembleia, encontrar uma solução negociada e que reponha a legalidade desses órgãos, o efeito do golpe que ele tinha dado estaria posta em causa e por isso não pode ser. O que é que o senhor pensa fazer? O senhor vai acatar esta decisão? Essa decisão é inexistente e, portanto, o Presidente vai ter que continuar a utilizar os seus milícias,
essas pessoas no calar da noite e vão perseguindo e vão ameaçando as pessoas, porque do contrário nós vamos fazer o nosso trabalho. A Comissão Permanente tomou um conjunto de decisões. Essas decisões devem merecer o tratamento das comissões especializadas e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Ele tem duas opções, ou ignorar ou prender-nos a todos. Enquanto tivermos capacidade para trabalhar, vamos continuar a trabalhar. O senhor continua a ser o Presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau? Por todo aquele que respeita a nossa Constituição, e eu sei que é praticamente todo o povo guineense, continuo e certamente continuo, porque é uma aberração. Devia haver vergonha das pessoas poderem inclusive mencionar isso. O senhor tinha afirmado na semana passada que retomar os trabalhos na Assembleia era também, de certa forma, estender a mão para o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, para a retoma de diálogo. Há ainda a possibilidade de haver um diálogo? Eu sempre apostei nisso e eu penso que a declaração conjunta que foi assinada por vários partidos demonstra que há necessidade de chamar o Presidente da República ao diálogo. Infelizmente, o Presidente não acredita no diálogo. O Presidente não acredita na partilha do poder. O Presidente define o regime em que está inserido como um regime no qual ele tem competências absolutas e, em função disso, obrigar todos os outros órgãos a fazer exatamente isso. Hoje tem os olhos postos na questão da sua reeleição e, como sabe que o povo não o acompanha, que não será por via do voto popular, tem que silenciar todas as vozes que dizem que é preciso criar condições de transparência, de justiça, para que a ida às urnas represente, de facto, a expressão livre da vontade do povo. É o que o Presidente teme. Infelizmente, é essa a realidade. Acredita que estão reunidas as condições para serem realizadas eleições no dia 24 de novembro? Não compete a mim fazer este pronunciamento. O que me compete é, enquanto Presidente da Assembleia Nacional Popular, trabalhar com os instrumentos que estão ao nosso dispor, nomeadamente, neste caso, a Comissão Permanente, para contribuir a que essas condições sejam criadas. Se verificar bem, nessas decisões que foram tomadas pela Comissão, aguardava-se que o Presidente estivesse disponível para receber uma delegação da Comissão Permanente, chefiada pelo Presidente da Assembleia, para lhe transmitir quais os caminhos que nós entendemos serem viáveis para uma ida às urnas numa condição de tranquilidade. Quando o senhor é destituído, quando são impedidos de entrar na Assembleia Nacional, o que é que vocês vão fazer? Vão apelar à comunidade internacional? Estão previstas manifestações? Tudo o que diz está previsto na lei e está a ser considerado pela Comissão Permanente, pelos partidos que sustentam a Assembleia Nacional Popular. É importante dizer que a Assembleia Nacional Popular não tem obrigatoriamente que se reunir na sua sede para ser Assembleia. Mencionou aqui um aspecto que é fundamental. Tudo isto só está a acontecer porque o povo guineense não se mobiliza ainda para confrontar quem tenta pôr em causa o seu direito a viver em paz e a viver em democracia. Todos sabemos que toda esta confusão é armada. Depois de uma semana foi dominada pela questão do narcotráfico. Continuamos a ter um avião estacionado no aeroporto, um avião que transportou mais de 2.500 quilos de droga e, portanto, aproveito tudo isto para fazer um grande rebuliço e tentar desviar a atenção das pessoas para assuntos que não são realmente de qualquer tipo de interesse. O que o povo guineense questiona é como é que isso chega a acontecer e até este momento não há indicação de nenhuma apreensão local. Aliás, os rumores que circulam, se são verdade eu não sei, é que o principal agente que terá denunciado a situação se encontra isolado e teme pela sua própria segurança. Como é que o senhor vê a postura da comunidade internacional relativamente ao que se passa na Guiné-Bissau? Deveria haver uma maior intervenção? Absolutamente. A Guiné-Bissau pertence a várias organizações sobre e internacionais, por algum motivo devia ser correspondido com assistências necessárias para poder ajudar no combate a esses cartéis e estruturas do crime organizado, porque o povo guineense merece viver em paz. Considera, por exemplo, o envio de uma missão para se criarem condições para o diálogo no país? A CEDEAO colocou na Guiné-Bissau uma força de intervenção e essa força foi anunciada como uma força de estabilização do país para que as reformas pudessem ser executadas. Muito rapidamente, o Presidente tratou de anunciar, de inventar 2 tentativas de golpes de Estado e, por via dessas tentativas, convencer os países que sustentam essa estrutura a mudar a missão dessa força e transformar essa força numa força de proteção do Presidente da República que, neste momento, tem como exclusiva missão acompanhá-lo. Temos várias cimeiras, tanto da CEDEAO como da União Africana e como agora, neste momento, está a acontecer a Assembleia Geral das Nações Unidas, à margem da qual esteve reunida ontem a CPLP.
CP. Várias instâncias tinham a obrigação de ter acesso àquilo que vai acontecendo nos vários países e de tomar medidas que vão no sentido de confrontar tudo aquilo que não contribui para a estabilidade, para a aplicação dos princípios democráticos e para que a vontade do povo seja respeitada. Enquanto essas organizações se contentarem exclusivamente em ouvir aquilo que são os relatos e os discursos oficiais dos presidentes da República, afastam-se do povo. Infelizmente, é este vazio que vai caracterizando o funcionamento da maioria das organizações internacionais. A Guiné-Bissau assinala hoje 51 anos de independência. Qual é o balanço que faz? Eu penso que o facto de nós termos falado 99% do nosso tempo sobre a questão do atentado à soberania do Estado que está a acontecer no país, da forma como o Presidente pretende acaparar-se de todos os poderes, de um secretário de Estado que acha que tem competência de entrar na Assembleia Nacional Popular e instalar uma Presidente da Assembleia, demonstra claramente que, infelizmente, aquilo que motivou a nossa luta de libertação e a proclamação da independência ocorrida há 51 anos continuam a ser desafios presentes. Cabral e os seus companheiros que deram tudo para este país, mostraram-nos o caminho, mas infelizmente temos que continuar a nos inspirar da bravura deles, da clarividência do seu pensamento para renovar as nossas forças e enfrentar nós agora este mesmo desafio. Nós devíamos, ao assinalar os 51 anos, assumirmos uma postura de respeito da nossa Constituição, de respeito das nossas leis, de reconhecimento de que o povo é o soberano e é quem deve decidir quem são os seus representantes. E uma vez feita a escolha por parte do povo, concentrarmos toda a nossa capacidade, toda a nossa energia a implementar programas de governação que melhorem a condição de vida da nossa população. Infelizmente, estamos capturados por instâncias do crime organizado e está a levar muito tempo. E o nosso povo compreender que a única solução é nos organizarmos para fazer face a essa situação, contando, obviamente, com o apoio dos nossos amigos a nível internacional, que não devem ficar expectantes, devem compreender a natureza dos problemas que nós enfrentamos e colocarem-se à disposição para podermos, em conjunto, transformar a Guiné-Bissau numa pátria de paz e que possa oferir ao desenvolvimento. As palavras de Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, ele que foi o nosso convidado nesta terça-feira.